o que a gente vai ver primeiro aqui? Vou dar uma revisada com vocês nas raízes de um polinômio ou de uma equação polinomial. Bom, uma das primeiras coisas, isso também que eu estou revisando, né, vai ter nas provas, tá certo? Nas provas da segunda unidade, né? Geralmente eu boto nas provas o que a gente trabalhou, tá certo? Às vezes a questão está contextualizada, não é? Às vezes está seca, assim como essa. Não está contextualizada, né? Está só a expressão para a pessoa resolver. Às vezes está contextualizada, que é como cai no Enem, né? Mas se você souber resolver ela assim, você também vai saber resolver contextualizado. A questão de contextualizada é porque tem a questão da interpretação, né? Bom, então aqui, ó. Pronto, então aqui, ó. Pronto, então aqui é um polinômio para a gente descobrir as raízes. Esse polinômio está na sua forma fatorada. Dá para a gente ver que ele tem 4 raízes. Por que tem 4 raízes? Porque está fatorado aqui. Ó. Aqui é uma, aqui tem outra, aqui tem outra e aqui tem outra. 4 raízes. E o que são as raízes, né? Tem gente que chama de raízes, tem gente que chama de zero, tá? Faz o mesmo sentido. As raízes são aqueles valores de x que vai fazer com que essa expressão todinha dê igual a zero. Como essa expressão é uma multiplicação, então se qualquer um desses termos for zero, o polinômio todinho dá zero, concordam? Então, ó, se essa expressão x menos 3 for zero, o polinômio todinho dá zero. Né? Então, aqui a gente vai ter várias raízes. Né? Ó, x menos 3 igual a zero. Aí, se x menos 3 é igual a zero, implica que x é 3. Tá certo? Eu não fiz assim na sala, né? Fiz direto. Mas observe, x igual a 3. Ó. Observe que aqui não estava menos 3, x igual a 3 é uma raiz. Seguindo este mesmo raciocínio, a gente pode ter as outras raízes, né? As outras raízes que só em olhar já dá para dizer, né? Quem será a outra raiz aqui nessa parte de x mais 4? O professor chega. Opa! Quem será essa raiz aqui na parte de x mais 4? Ó, só em olhar dá para dizer que é 3, né? Aliás, menos 4, né? Se fosse fazer a conta, né? Não, fazer a conta. Aí fazer a conta seria x. Pronto, menos 4. Deixa eu botar aqui. Aí se eu quisesse fazer a conta, faria, né, assim, ó, x mais 4 igual a 0. Isto implica que x igual a menos 4, certo? E aí eu faria com todos os outros, né? Então, seguindo esse raciocínio, ó, na outra vai ser x igual a 1, né? Aí x menos 1 igual a 0. Isso implica que x igual a 1. E aqui, ó, x menos 2 igual a 0. Isso implica que x igual a 2. Então, aqui nós temos as raízes dessa equação, né? Professor, você vai fazer isso mesmo? Não precisa fazer tipo multiplicação, não? Não, só precisa fazer isso mesmo, Júlio. Agora, por que a gente já tem fatorado? Agora, se pedisse para a gente desenvolver isso aqui, não. Mas a gente já tem o polinômio na sua forma fatorada. Se ele já está na forma fatorada, aí fica mais fácil da gente achar as raízes. Então, as raízes aqui são esses quatro valores. 3, menos 4, 1 e 2. Agora, se não tivesse fatorado assim, aí ia dar um pouquinho mais de trabalho, né? Que eu vou mostrar para frente. Mas já estando fatorado, é só eu descobrir o número que anula, que zera cada fator desse. Então, se eu zerar esse fator, eu zero com quem? Eu zero com 3. Então, 3 é uma raiz. Que 3 menos 3, 0. 0 vezes qualquer número é 0. E encontrar as raízes é justamente encontrar o valor de x que faz com que aquela expressão dê igual a 0. Faz com que esse polinômio p de x fique igual a 0. Aí, como aqui é uma multiplicação, né? Em uma multiplicação, se a gente multiplicar por 0, o resultado vai dar 0.
Então, basta eu ver qual o valor de x que anula cada um desses fatores, né? Então, só em olhar assim, a gente já consegue ver que aqui é 3 nessa primeira, nessa daqui é menos 4 na segunda, nessa terceira é 1 e nessa quarta 2, né? Só em olhar a gente já faz. Mas se a gente quiser fazer uma conta, aí seria uma conta assim, tipo essa que eu fiz aqui. Tudo bem aí, todo mundo? Sim, tá mais fácil do que parece. É assim mesmo. É tão fácil que a gente fica desconfiado, né? Bom, seguindo. Bom, aí aqui um outro, ó. Veja, esse aqui tem uma coisinha que complica mais, que é o i que está aí no meio. Mas a ideia é a mesma. Tá certo? Aqui é uma multiplicação que está dando igual a zero. Se uma multiplicação dá igual a zero, é porque um dos fatores é zero. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Ou eu vou fazer diretamente, como a gente pode ver, né? Ou então vou fazer uma continha para cada um. Ó. X mais 7 tem que ser zero. Se x mais 7 for zero, anula tudo isso aqui. Então, x igual a menos 7. Essa parte aqui, ó, x menos 2 menos 3i tem que ser zero, né? Sendo zero é uma raiz. Bom, resolvendo aqui, o que é que a gente vai ter? Que x vai ser igual, passando menos 2 para o segundo membro e passando menos 3i para o segundo membro. X vai ser isso. Se x for isso, anula essa parte do meio. Anulando essa parte do meio, esse x será uma das raízes. E para anular esse terceiro fator, o que é que eu tenho? Que x menos 2 mais 3i igual a zero. Ora, se isso for igual a zero, então, eu tenho que x vai ser igual a 2, passando 2 para o segundo membro, né? Aí vai ficar 2. E aqui vai ficar menos 3i. Pronto. Então, aqui eu tenho as três raízes. Ó. Uma raiz real, que é o menos 7, e duas raízes complexas. 2 mais 3i e 2 menos 3i. Então, as raízes deste polinômio p de x, ou seja, aqueles valores de x que faz com que p de x seja igual a zero, são esses daqui. Menos 7, 2 mais 3i e 2 menos 3i. Ok aí, todo mundo? Sim, sim, sim. Ótimo. Então, seguindo aqui. Bom, eu poderia fazer isso só olhando? Podia, né? Ó, aqui eu via menos 7, aqui eu ia trocar o sinal de menos 2 e menos 3i. E aqui também ia trocar o sinal de menos 2 e mais 3i. Mas se eu quiser fazer a continha para ter mais segurança, né, a conta é essa. Qualquer dúvida, vocês dão um toque aí. Eu não estou vendo o chat, gente. Eu estava com 2 notebooks ligados, mas como a internet variou, né, eu só fiquei com um. Eu não estou vendo o chat, tá? Vou ver se eu consigo botar. Porque quando bota 2, aí puxa mais, né? Aí, puxa mais da internet, né? Deixa eu ver aqui. Que aí eu consigo ver se vocês escreverem no chat, né? Assim eu não consigo. Pronto. Vou seguindo, tá? Qualquer dúvida, dá uma aberturazinha no microfone aí. Deixa eu ver se eu consigo de novo, né? Tinha fechado. Deixa eu botar aqui de novo. Vai ficar mais... Eu poder ter mais controle do que está saindo, né? Cadê aqui?
Voltei aqui. Pronto, vou seguindo, tá? Qualquer coisa vocês dão um toque, tá? Ou escreve. Botei outra tela aqui. Vamos ver se ela segura, né? Bom, seguindo. Bom, aqui é o contrário. Você tem as raízes e você quer a equação, né? Se dá um pouquinho mais de trabalho. Mas a ideia é a mesma. Eu vou pensar na equação em sua forma fatorada. Então, a equação na forma fatorada, né, é usando aquele teorema da decomposição. O que é que eu tenho? Eu posso escrever um polinômio na forma fatorada assim, ó, a vezes x menos uma das raízes, aí vezes x menos a outra raiz, vezes x menos a outra raiz, e assim eu posso escrever dependendo da quantidade de raízes. Como aqui só tem 3, ó, então vou parar aqui na terceira. Certo? Eu botei aqui e encontrei uma equação, porque dependendo do número que eu coloco aqui na frente, eu posso encontrar mais de uma equação, tá certo? Mas todas elas vão ter a mesma raiz. Aí, para facilitar, esse número que eu boto aqui na frente, eu boto 1. Então, ó, 1, não preciso nem botar 1, né? Porque 1 vezes qualquer número dá o próprio número. Então, ficará x menos a raiz 3, aí vezes x menos a raiz menos 2, aí vai ficar menos, vai ficar mais, tá certo? E x menos a raiz 6, tudo isso igual a 0. Ó, isto daí, gente, já é uma equação que tem como raízes 3, menos 2 e 6. O que eu posso fazer é só desenvolver isso aí, né? Aquela pergunta que Júlio fez. Desenvolver isso aí. Aí eu vou ter a equação naquela sua forma padrão. Mas aí já é uma equação, tá? Tá a equação na forma fatorada. Se desenvolvermos, aí a gente vai ter a equação na forma normal, né? Então vamos desenvolver. Vou mudar a cor aqui da caneta. Vou botar aqui de azul. Ó, desenvolvendo. Vamos desenvolver aqui, ó. É obrigado a fazer isso? Vai depender da pergunta, né? Se for uma questão aberta e você deixar assim, já está correto. Agora, se a pergunta for pedindo que você encontre uma equação na sua forma desenvolvida, né? Ou se for uma pergunta que tem as opções de marcar, e nas opções de marcar as respostas não estão assim, na forma fatorada, estão na forma desenvolvida, aí você vai ter que desenvolver, tá certo? Eu vou desenvolver aqui só para mostrar como seria. É fazer o chuveirinho, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x, menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes 2, menos 6, né? Deixo aqui por enquanto. Repito esse aqui, ó, por enquanto, certo? É igual a 0. Simplifico aqui, ó, x ao quadrado, menos x, menos 6. Pronto. X menos 6, certo? E faço novamente chuveirinho de novo, ó. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 6, menos 6x ao quadrado. Agora aqui, menos x vezes x dá menos x ao quadrado. E menos x vezes menos 6 dá mais 6x. Agora de novo com 6 aqui, ó, menos 6x mais 36 igual a 0. Só é dar uma simplificada, né? X ao cubo só tem 1. X ao quadrado tem aqui, e fica menos 7. X tem esse e esse que se anulam, né? E 36. Pronto. Isso aqui é uma equação que tem como raízes 3, menos 2 e 6. Você podia ter deixado aqui na forma fatorada ou desenvolver como eu desenvolvi aqui. É importante saber desenvolver porque vai depender da situação, depender do contexto. Se for uma prova fechada, aí tem as opções. As opções estiver assim desenvolvida, aí você, né, precisa desenvolver, tá certo? Não sei se deu para entender agora. Deu para entender agora, João? Professor,
Você tem como trazer uma questão assim, tipo, para esquematizar essa, tipo, a gente montar essa equação do zero, tipo, para a gente poder desenvolver ela tudo, porque, eu, sei lá, o Enem cobra mais contextualização, entendeu? É só para, sei lá. Há uma questão dessa contextualizada? Sim. Sim, tem uma questão dessa contextualizada, né? Inclusive naquela ficha que eu dei para vocês tinha, mas eu botei aqui também, eu vou ver, tá certo? Uma questão dessa contextualizada, né? Dentro de uma situação, dentro de um problema, isso, com certeza. Pronto, ok, pronto, João já entendeu, vamos seguir, né? Aí, Professor, sim, ainda hoje o senhor vai falar sobre a divisão? divisão de quê? De polinômios? É. Ah, sim, Emily, né? Vou falar, tá aqui para frente. Quando a gente for achar as raízes, aí vai ter que dividir. Vamos para frente. Ó, aqui, deixa eu ver aqui a hora para a gente não... Pronto, aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou só desenvolver e vou para frente, tá? Essa tem números complexos, talvez fosse interessante eu fazer tudo, né? Vou fazer tudo, tá? Bom, a mesma ideia, ó, veja só. Eu quero uma equação que tenha como raiz esses três números. Menos 4, 3 não, 4, né? 1, 2 mais i, 2 menos i. Uma equação que tenha como raiz isso tudo. Então, como é que a gente faz? Seguindo aquela ideia do teorema da decomposição, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter x menos R1 vezes x menos R2. Não precisa botar isso que eu estou botando aqui, não. Eu estou botando para vocês fazerem uma comparação, né? E entender, né? Entender por quê. Aí estou fazendo a comparação. Seria isso, ó. Tá certo? A equação na sua forma reduzida. Aqui na frente tem um A, né? Que seria o coeficiente do termo de maior grau. Mas só que esse A a gente pode botar ele como sendo 1, que a gente vai ter uma equação mais simples. Então esse A eu vou botar como sendo 1 e vou deixar, não precisa nem botar 1 aqui, né? E vou botar agora x menos a raiz, ó. É x menos uma raiz. A raiz não é menos 4, vai ficar mais, né? Aí vezes x menos a outra raiz. A raiz não é 1, vai ficar menos 1, não é isso? Vezes x menos a outra raiz, ó. A raiz é isso aqui, ó. X menos isso, né? Então vai ficar menos 2 menos i. Não sei se vocês entenderam aí, tá? Se não entendeu, aí vocês dizem, tá? Que é x menos R3, né? R3 é isso aqui. Então vai ficar menos 2 menos i. É x menos a outra raiz. A outra raiz é essa. Então vai ficar menos 2. E aqui que é menos i, aí menos menos vai ficar mais, né? Mais i. Tudo isso igual a zero. Pronto. Isso já é a equação que tem como raízes menos 4, 1, 2 mais i e 2 menos i. Só que esta equação está na sua forma fatorada. Né? Para a gente obter a equação na sua forma normal, né? Em potências decrescentes de x, a gente desenvolve isso aí. Faz chuveirinho. Não vai fazer tudo de uma vez, não, que vai dar uma confusão danada, né? Faz 2 e 2, depois com o resultado faz de novo. Tá? Todo mundo entendeu até agora? Sim, dá para entender. Pronto, vamos fazer 2 e 2. Fazer 2 e 2. Fazer separado. Fazendo esses dois, chuveirinho, né? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. 4 vezes x, 4x. E 4 vezes menos 1, menos 4. Vou deixar aqui guardadinho. Depois eu volto para ele, tá? Aí vezes, agora vou fazer o outro. Ó. Chuveirinho aqui nesse, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. X vezes mais i, mais xi ou ix. Vou botar xi. Agora o menos 2. Vou mudar de cor para dar um efeito, né? Agora o menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. E menos 2 vezes i, menos 2i. Tá certo?
Faz a mesma coisa agora com o outro. Vou mudar de cor de novo. Aí agora com i, ó. Menos i vezes x. Aí menos ix ou xi. Vou botar xi para ficar igual ao outro, né? Menos xi. E menos i vezes menos 2 dá mais 2i. Menos i vezes i dá menos i ao quadrado. Pronto. Ficou essa expressão gigantesca, mas muita coisa vai se cortar, né? Aí vai reduzir. Vamos lá, reduzir. Vamos reduzir logo esse primeiro fator aqui. X ao quadrado, fica só x ao quadrado mesmo. Esses dois são semelhantes, ó. Aí fica 3x. 3x, nada de 3i, rapaz. Aqui 3i. 3x. Pronto. 3x. Aí 3x aqui é menos 4. Pronto. Agora vamos para esse outro. Esse outro tem um monte de coisa aqui que vai se cortar. Enxergam alguma? XI. XI com XI. Isso. Tem mais? 2i. Isso. Cadê? É 2i. 2i com 2i. Isso. Acho que só, né? Então vamos lá. Vamos agora ver o que ficou. Ficou x ao quadrado. Esse menos 2x com esse menos 2x. Esse com esse. Soma, né? Sinais iguais, soma, repete o sinal, né? Esse i ao quadrado, vocês estão lembrados que é menos 1. I ao quadrado é menos 1. Mas como aqui já é menos, vai ficar mais 1. Então, vou botar aqui, ó. Vou fazer um pontilhado aqui. E vou botar isso aqui, que isso aqui vai ser mais 1, tá certo? I ao quadrado é menos 1. Mas como tem menos na frente, vai ficar mais 1. Aí, mais 1 com 4 dá 5. Igual a 0. Pronto, essa é a nossa equação. 2 do segundo grau, né? Tá na cara, quando a gente multiplicar isso, vai dar de quarto grau. Aí é chuveirinho de novo, né? X ao quadrado vezes x ao quadrado. X à quarta. É trabalhoso isso, né? Aí, dependendo da situação, você deixa do jeito que está aqui, ó. Em cima, né? Isso aqui é só a pessoa ter o domínio de conta. X ao quadrado vezes x ao quadrado está aqui. X ao quadrado vezes menos 4x dá menos 4x à terceira. X ao quadrado vezes 5 dá 5x ao quadrado. Vou mudar de cor para poder dar um efeito melhor, né? Agora vou para o 3, tá certo? 3. 3x vezes x ao quadrado vai dar mais 3x ao cubo. 3x vezes menos 4x vai dar menos 12x ao quadrado. E 3x vezes 5 dá 15x. Tá certo? Agora vamos para o 4, né? O menos 4. Menos 4 vezes x dá menos 4x ao quadrado. Menos 4 vezes menos 4x vai dar mais 16x. E menos 4 vezes 5 dá menos 20, igual a 0. Pronto. Dessa expressão gigantesca, com 9 termos, né? Mas a gente pode reduzir isso. No final vai ficar somente com 5 termos, né? Vamos reduzir o que é que pode reduzir. Os termos semelhantes, né? X à quarta só tem 1. Repito ele. X à terceira tem aqui e tem aqui, né? A gente reduz. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 1 x à terceira. X ao quadrado tem esse e tem esse, né? Então, vamos ver. 5 menos 12. 5 menos 12 dá menos 7. Menos 7 menos 4 dá menos 11. Menos 11x ao quadrado. Ok? 16 menos 5, menos 11. X tem esse daqui e tem esse daqui. Ó. 15 mais 16, 31. E os termos independentes, que são aqueles números que estão sozinhos, só tem o 20. Pronto. Esta é a equação que tem como raiz aqueles números propostos lá em cima, né? A equação de quarto grau.
4 raízes, equação de quarto grau, né? Pronto. Esse desenvolvimento, claro, é trabalhoso, né? Precisa ter muito cuidado nessas contas. Agora, é bom para a pessoa treinar o domínio dessas operações, né? Dessas contas. Dependendo da pergunta, a resposta ficaria só do jeito que está aqui em cima, né? Nessa segunda linha. Não sei se alguém tem alguma dúvida aí. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Pronto, então vamos seguir aqui. Bom, aí aqui vai entrar a pergunta de Emily, né? A gente vai usar a divisão. Aqui é onde a gente usaria a divisão. Ó, eu agora não quero montar a equação conhecendo as raízes. Eu agora quero saber quais são as raízes da equação. Aí, para saber a raiz da equação, de uma equação assim de grau maior do que 2, né? A gente usa algumas técnicas, né? Uma das técnicas é a gente tentar fatorar a equação. Mas para fatorar, eu preciso conhecer uma raiz. Se é a equação de terceiro grau e eu descubro quem é uma raiz, eu posso fazer com que ela baixe para segundo grau. Ela baixando para segundo grau, aí eu tenho como usar a fórmula de Bhaskara ou usar alguma daquelas alternativas, tá certo? Se ela for de quarto grau, eu vou tentar descobrir duas raízes. Aí eu descobrindo duas raízes, aí eu vou ter como baixar. E sempre se é possível? Não, às vezes vai dar um nó, não vai conseguir. Na maioria das vezes a gente vai conseguir testando, né? Se a gente encontrar uma raiz, por exemplo, aqui é uma de terceiro grau. Se eu encontrar uma raiz, eu resolvo meu problema. Como a gente encontra essas raízes? A gente pode encontrar essas raízes pegando as possíveis raízes racionais. As possíveis raízes racionais. Quais são as possíveis raízes racionais? As possíveis raízes, né? Racionais. Racionais, vocês sabem, né? São as raízes que são inteiras ou são fracionárias, né? Racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração, né? Aí qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Como é que eu acho as raízes racionais? Eu pego os divisores desse termo independente, ó, os divisores de 3, né? E divido pelos divisores do primeiro termo aqui, do termo de maior grau. Os divisores, está aqui em cima, né? Divisores de 3, mais ou menos 1, mais ou menos 3. E os divisores de 2, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Então, as possíveis raízes dessa equação vai sair daqui, ó. Dividindo esses de cima pelos de baixo. Então, eu vou ter mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1. Aí dá mais ou menos 1, né? Eu vou ter mais ou menos 1 dividido por 2. Aí dá mais ou menos 1 meio, né? E eu vou ter mais ou menos 3 dividido por 1. Aí dá mais ou menos 3. E eu vou ter mais ou menos 3 dividido por 2. Dá mais ou menos 3 meio. Então, se a gente olhar direitinho, a gente tem 2, 4, 6, 8 possíveis raízes, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 1 meio, mais ou menos 3, mais ou menos 3 meio. Aí, se eu tiver de testar algum número aí para ver se é raiz, eu não vou testar outro, vou testar desses daí, tá certo? Aí você já diminui o número de possibilidades, né? Pra você não ficar testando aleatoriamente. E uma forma melhor de a gente ver é se a soma dos coeficientes der zero. Se a soma dos coeficientes der zero, 1 é uma raiz. Então, as possíveis raízes, como é que a gente acha? Vamos lá. A gente acha pegando os divisores do último termo, do termo independente. Cadê caneta preta? Pegando os divisores do termo independente, que é esse 3. Quem são os divisores de 3? Ou 1 ou 3. Só que ele pode ser positivo e pode ser negativo, né? Aí mais ou menos 1, mais ou menos 3. E os divisores do primeiro termo, que é o de maior grau, né? O de maior grau. Geralmente o de maior grau está no começo, né? x3 é o maior grau aqui. Então, pegando o coeficiente de x3, que é o de maior grau. Geralmente ele vai estar no primeiro e o que está sem x geralmente vai estar no último. A não ser que alguém desarrume
desarruma. É por isso que eu estou falando assim, né? Pegando os divisores do último termo, que é o termo que não tem x, e os divisores do primeiro termo, que é os divisores do coeficiente do primeiro termo, que é o termo que tem com o x de maior expoente. Aí os divisores de 2. Os divisores de 2 só é 1 ou 2. Como pode ser positivo ou negativo, então mais ou menos 1, mais ou menos 2. Bom, então quais são as possíveis raízes de uma equação algébrica ou de um polinômio, né? São as possíveis raízes racionais. Racionais, mais uma vez, pode ser um número inteiro ou pode ser um número fracionário, né? As racionais não vai acontecer de ser uma raiz não exata, não vai acontecer de ser um número complexo, né? As racionais só são número inteiro e número fracionário. Se tiver raízes racionais, vai ter que ser uma dessas, os divisores desse último termo pelos divisores do primeiro. Os divisores de 3 é 1 ou 3, dividido pelos divisores de 2, que é 1 ou 2. Se eu pegar esses divisores de 3 e dividir pelos divisores de 2, o que é que eu vou ter? Vou ter 1 dividido por 1, que dá 1, né? Aí fica mais ou menos 1. Vou ter 1 dividido por 2, que dá 1 meio. Aí vou ter mais ou menos 1 meio. Ou vou ter 3 dividido por 1, que dá 3, né? Aí fica mais ou menos 3, que tem mais ou menos nos dois, né? Ou vou ter 3 dividido por 2, que dá 3,5. Aí eu vou ter mais ou menos 3,5. Então, se essa equação tiver alguma raiz racional, tem que ser uma dessas daí. Aí eu não vou testar números aleatórios, porque senão a gente trabalha muito e termina a gente não chegando a lugar nenhum, né? Então, se essa equação tiver alguma raiz racional, vai ter que ser um desses números. Ou 1, ou menos 1, ou 1 meio, ou menos 1 meio, ou 3, ou menos 3, ou mais 3,5, ou menos 3,5. Então a gente começa testando essas. Vamos testar as que são mais fáceis. O mais fácil de testar é 1, né? 1 menos 1, um número inteiro. Vou deixar a fração por último. Por quê? Se essa equação é de terceiro grau e eu achar uma raiz, eu resolvo o meu problema. Porque se eu achar uma raiz ela é de terceiro grau, eu faço com que ela baixe para 2. Como? Fazendo a divisão do polinômio, né? Fazendo a fatoração. Aí quais são os números que eu vou testar? Vou testar logo 1 ou menos 1. 1, a gente pode testar, o 1 é o mais fácil de testar, porque se eu botar 1 aqui, aí vai ficar 1 ao cubo é 1, 2 vezes 1, 2. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes menos 5 dá menos 5. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Mais 3. Aí se eu fizer essa soma aqui, ó, não vai dar 0, né? Só é raiz se a soma der 0. Se eu fizer essa soma aqui, vai dar quanto? Vai dar menos 9, vai dar menos 4. Não vai dar 0. Então, 1 não é raiz. Uma forma prática da gente ver se 1 é raiz é a gente somar os coeficientes. Somar os coeficientes. 2, menos 5, menos 4, mais 3. Aí não dá. 2 menos 5 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Fica menos 4. Se você somar os coeficientes, é a mesma coisa que você está substituindo 1 no lugar de x. Faz o mesmo efeito. Tá certo? Então, por isso que na prática a gente diz, se a soma dos coeficientes for 0, então o número 1 é raiz. Porque somar os coeficientes é a mesma coisa que você está substituindo 1 no lugar do x. Então, a gente já viu que se a gente botar 1 no lugar de x, não vai dar igual a 0. Aí eu vou testar os outros. Vou testar os mais fáceis, né? Vou deixar os mais difíceis por último. Talvez eu nem precise usar esses mais difíceis, que seriam 1/2 e 3/2, né? Aí vou testar agora menos 1, né? Aí por isso que eu botei aqui, ó, testar o menos 1. O que seria testar o menos 1? Seria botar o menos 1 no lugar do x e ver se o resultado final fica 0, né? Então é isso que a gente vai fazer, ó. 2 vezes o x, eu vou botar menos 1 no lugar de x, ao cubo, menos 5 vezes o x, aí menos 1 no lugar do x, menos 4x, aí menos 1 no lugar do x, mais 3. Faça essa conta. Vamos fazer essa conta, né? Esqueci do quadrado aqui. Vamos fazer essa conta. Primeiro faz a potência, depois é que multiplica, tá certo? Potência primeiro. Ó, menos 1 ao cubo. O que é menos 1 ao cubo? É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. No final vai dar 1, né?
Só que vai ficar menos vezes menos, dá mais, mais vezes menos, menos. Então, menos 1 ao cubo é menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 aqui. Esse aqui. Menos 5, vou fazer com mais detalhe agora, né? Menos 1 ao quadrado é o quê? É menos 1 vezes menos 1, dá 1. Né? E aqui, ó, vou repetir, né? Mas podia já fazer a conta. Podia fazer a conta direto para ser mais rápido, mas eu estou fazendo com mais detalhe, tá? Eu vou apagar esse daqui para ganhar espaço, né? Pronto. Aí aqui o que é que eu vou ter? Deixa eu botar aqui meu piloto, certo. Aí eu vou ter aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. E mais 3. Observe que se a gente somar isso tudo agora, eu vou ter menos 2 menos 5. Vai dar menos 7. Deixa eu botar aqui de lado, né? Menos 7. E 4 mais 3 dá 7. Somando isso agora dá 0. Qual é a conclusão? Ora, como eu botei menos 1 no lugar do x e deu 0, significa que menos 1 é raiz. Logo, menos 1 é uma das raízes. Uma das raízes. Entendeu agora? Entendi, professor. Obrigada. Ótimo, de nada. Pronto, a gente achou que menos 1 é uma raiz, certo? E agora, o que é que eu vou fazer com isso? Bom, essa equação é de terceiro grau. Ela tem 3 raízes. Pode as raízes serem iguais, claro, né? Mas a gente só vai saber isso resolvendo. Mas eu já sei que menos 1 é uma das raízes. O que é que eu faço agora? Eu vou baixar o grau dessa equação. Ela é de terceiro grau, vou fazer com que ela fique de segundo grau. Fazendo a divisão. Aí foi a pergunta de Emily. Fazendo a divisão. Tem mais de uma forma da gente fazer a divisão, tá? Eu fiz a divisão na sala com vocês, na maioria, usando o chamado método das chaves. Tá? Qual é o método das chaves? Eu pegar essa expressão aí e dividir por essa outra, né? Como o menos 1 é uma raiz, aí eu iria dividir por x mais 1. Vou só botar aqui, tá? Mas não vou fazer desse método, não. Vou fazer um método mais curto, tá? Mas seria o quê? Seria eu pegar essa expressão 2x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 4x mais 3 e dividir por x menos uma das raízes. Como eu sei que uma raiz é menos 1, aí eu vou dividir por x menos essa raiz. Vai ficar menos, vai ficar mais. Eu ia fazer essa divisão aqui, que é o chamado método das chaves. Este método das chaves é bom porque eu posso dividir qualquer polinômio por qualquer polinômio, desde que o grau aqui do dividendo, o grau, o expoente, né, seja maior do que o grau do divisor. Posso fazer qualquer um. Mas existe um método chamado de dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, que para divisões como essa, ele é mais rápido, tá certo? Para a gente dividir por x menos um valor ou por x mais um valor, é muito mais rápido a gente usar o método de Brillouin-Ruffini. Vou fazer ele aqui. Porque você faz em 2 linhas, sem fazer aquela conta que eu vi que o pessoal achou gigante, né, na sala. Eu cheguei a fazer em algumas salas o Brillouin-Ruffini. Não sei se eu fiz em todas, mas eu acho que eu fiz. Principalmente no terceiro B de marketing, né, que foi quem que me perguntou? Acho que foi Júlio, né? Bom, pronto. Aí, vou fazer ele aqui, tá? Que ele é simples. Vou usar o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini. Que danado é isso, né? É simples. Você bota uma linha e outra linhazinha aqui. Pronto. Minha linha ficou um pouco troncha, né? Mas tudo bem. Aí aqui, vou mudar de cor. Aqui eu boto a raiz, ó. A raiz não é menos 1, boto menos 1. E aqui no lado direito eu boto os coeficientes. Os coeficientes, ó. O 2, do jeito que está lá, ó. Não muda sinal, não muda nada. O menos 5. Os coeficientes que eu falo são esses daqui, ó. O 2, o menos 5, o menos 4
e o 3. Não, só isso. Esse método é bom porque ele reduz muito, né? Lembrando, este método só serve para a gente dividir por x menos um número ou x mais um número, né? Aí este método é perfeito, tá? O método das chaves, não. Eu posso fazer qualquer divisão de um polinômio por outro, né? Desde que o grau do dividendo, o expoente maior do dividendo, né, seja maior do que o grau do divisor. Mas, para esse nosso caso aqui que a gente está fazendo, esse aqui é perfeito. Bom, o que é que eu faço agora? Vou mudar de cor aqui para dar um efeitozinho maior, né? Cadê? Tá um azul. Bom, o que é que eu faço agora? Simplesmente eu desço esse número aqui, ó. Desço ele. Só é descer. Descer. Pronto. E agora, segue como se eu estivesse fazendo a divisão, ó. Aí 2 vezes menos 1. Menos 2. Aí, menos 2 mais menos 5. Ó, 2 vezes menos 1. Menos 2. Menos 2 com menos 5. Menos 7. Deu para entender esse primeiro movimento aí? Vê se todo mundo entendeu. Tô entendendo. Pronto. Segue a mesma coisa. Mesma coisa. Menos 7 vezes menos 1. Dá mais 7. Mais 7, menos 4. 3. Beleza? Ok. Segue normalmente. Vai fazendo até terminar tudo. 3 vezes menos 1. Menos 3. Menos 3 mais... Como aqui não tem sinal de menos, aí é mais, né? Ó, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais... Porque aqui não tem sinal de menos, né? É mais. Aí, menos 3 mais 3. 0. Terminou a divisão. E cadê o x? Bom, o x está aí escondido, está implícito. Vamos botar ele aqui. O que é que significa? Significa que isso aqui é o resto. Esse último é o resto. Como o resto foi 0, significa que a divisão foi exata. Se o resto não fosse 0, aí alguma coisa estava errada. Porque eu peguei e dividi por uma raiz. Se eu dividir por uma raiz, é para eu achar 0 no resto, né? Aí, se o resto não deu 0, é porque aquela raiz que eu fiz não era raiz, ou então eu errei na conta aqui. Bom, o resto deu 0. E agora, quem é quem aqui? Agora é simples, ó. Aqui, eu não dividi uma de terceiro grau por uma de primeiro grau, aí eu vou obter uma de segundo grau. Vou diminuir um grau, né? Então, aqui vai ser 2x ao quadrado menos 7x mais 3. Esse é o resultado da minha divisão. Então, aquela minha... Gente, tudo bem aí? Tudo bem aí para eu não me empolgar e continuar? Tudo bem aqui? Tudo, professor. Ótimo. Então, continuando. Aí, agora, o que é que eu vou ter? Ó? Eu vou ter que a minha equação, vou só escrever ela mais reduzida, aquela minha equação grandona lá em cima, 2x3 menos 5x ao quadrado menos 4x mais 3, ela pode ser escrita, né? Ela pode ser escrita como x mais 1 vezes isso aqui. Certo? Você diz, Antônio, não é x menos 1 não? É x mais 1 porque a gente não muda o sinal aqui no meio. Bom, agora, o que é que eu tenho agora? Agora é só resolver pela fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, muito legal para resolver isso. Resolver isso aqui pela fórmula de Bhaskara. Faz aqui, ó, faz o delta e faz o x. Vou fazer aqui, ó. O delta vai ser b ao quadrado, que é 49, né? Menos 4 vezes 2 vezes 3, dá 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, o delta vai ser 25. E o x, ó. O x vai ser quem? Vai ser menos b, menos 7, menos 7. Mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 25 é 5. Sobre 2a. A não é 2? 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu vou ter as duas raízes, ó. 5 mais 7 mais 5, 12. Sobre 4, 3. E
7 menos 5 dá 2. 2 sobre 4 simplifica, dá 1 meio. Veja que coisa interessante. A gente achou como raízes 3 e 1 meio. Veja que estão aqui em cima. Ó. 3 não está aqui. Ó. 1 meio não está aqui. E menos 1, que foi que a gente achou, também está aqui. Ó. Veja as possíveis raízes. Todas as raízes racionais. Você diz, Antônio, se eu saísse testando um por um desse, eu podia ter achado? Podia. O ruim é que você ia fazer muito cálculo e corria o risco de não achar, de ser uma raiz complexa, de ser uma raiz que o delta não tivesse raiz exato, né? Aí ia dar uma raiz irracional. Aí você corria esse risco, né? Por isso que eu não corria esse risco. Eu descobri que menos 1 era raiz, eu já fui para a decomposição, aí já cheguei a uma equação de segundo grau e resolvi pela fórmula de Bhaskara, que é mais seguro. Mas se você quisesse sair substituindo um por um desses, você ia achar todos os três. Os três que a gente achou. Ó. A gente achou que as raízes são 3, 1 meio e 1. Né? Vou botar aqui. Faltou espaço, né? Ok, Bianca. Faltou espaço aqui. Vou botar aqui de cor diferente no cantinho, né? Vou botar aqui a solução, né? As raízes, né? As raízes são menos 1, 3 e 1 meio, certo? Bom, gente, tudo bem até agora? Tudo tranquilo? Professor, tudo tranquilo. Veja, aqui eu tenho uma equação maior, não sei se seria vantagem a gente fazer ou a gente Professor, prosseguir. com licença. Oi. Tem como você voltar a página para eu tirar um print? Tem. Pronto. Eu dou o PDF disso aqui para vocês, mas vocês tirando o print Obrigado, é melhor, né? Pronto. Aí eu tenho uma equação maior aqui, não sei se seria vantagem a gente fazer ou a gente ir para adiante, né? Mas seria, veja, aqui é uma equação de quarto grau. Aí essa equação de quarto grau, ela vai ter 4 raízes, certo? Pode essas 4 raízes serem iguais. O que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar 2 raízes para baixar o grau dela. Baixar ela de quarto para segundo. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que testar as possíveis raízes, né? As possíveis raízes aí só são 2 que aparecem de cara, né? As possíveis raízes racionais, né? Dá para vocês perceber quais são as possíveis raízes racionais dessa equação? Vou começar aqui, né? Mas eu vou... Carro de questão de tempo. As possíveis raízes, ó. Quais são as possíveis raízes, né? Os divisores desse pelos divisores daqui da frente, né? 1 que não tem aqui. Ó, os divisores dali de frente. Então vai ser os divisores de 1 pelos divisores de 1. Que vai dar quanto? 1. 1 e menos 1. Isso. Então, bom, 1 não é raiz porque não tem como a gente só somar e no final dar 0, né? Eu vou somar tudo e no final dar 0, não tem como, né? Então é testar o menos 1, é apelar para o menos 1 ser raiz. Se não for, aí a coisa complica, né? Vamos testar o menos 1? Testar o menos 1. Vamos testar o menos 1. Testar o menos 1 é botar o menos 1 no lugar do x, tá certo? Então vamos lá, ó. Menos 1 a quarta mais 2 vezes menos 1 a terceira mais 2 vezes menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1 mais 1. Isso tem que dar 0 para poder ser raiz, né? Vamos ver. Menos 1 a quarta dá 1, né? Todo mundo tá ligado nisso, né? Posso fazer rápido, né? Porque vai ser... O expoente sendo par, né? O resultado vai dar par, né? A diferença é só quando é número complexo, né? Aqui, ó. Vai dar menos 1, né? O expoente ímpar. Menos 1 elevado ao expoente ímpar vai dar menos 1 vezes 2. Vai dar menos 2.
Aqui, ó, expoente par vai dar 1 positivo mais 2. Aí vai ficar 1 vezes 2, né? Dá 2. Aqui dá menos 1. Aí menos 1 vezes 2 dá menos 2. E aqui dá mais 1. Vamos ver quanto dá isso. Ó, menos 2 mais 2 dá 0. 1 mais 1 dá 2. Menos 2 dá 0. Então, deu 0. Correto? Então, significa que menos 1 é uma raiz, né? Então, aqui, ó, se implica que menos 1 é uma raiz. Uma das raízes. Muito bem. Vamos fazer a divisão e aí a gente trabalha com o que vai aparecer depois. Como vamos fazer a divisão? Bom, posso fazer a divisão pelo método das chaves ou usando o método dispositivo de Brillouin-Ruffini pela questão de praticidade, né? Eu vou dividir, sempre que você for dividir um polinômio por x menos um número, x mais um número, é muito prático usar esse dispositivo de Brillouin-Ruffini, tá certo? Então, aqui, ó. É só isso. Quem vem para cá, para esse cantinho esquerdo? A raiz que você achou foi menos 1, né? Não muda sinal não, do jeito que está vendo. Quem vem para esse lado direito? Os coeficientes daqui, ó, dessa expressão grandona, é 1 do x à quarta, 2 do x à terceira, 2 do x à segunda, né? 2 do x e 1. Certo? Agora, eu desço. Tudo bem? A raiz. Isso aqui é a raiz. Raiz, né? E aqui são os coeficientes, tá certo? Desço o primeiro. Sempre desce o primeiro. Sempre, tá? Isso que é dispositivo prático, né? Aí multiplica aqui, ó. E o resultado soma com o próximo. E assim vai fazendo, girando, girando, até chegar no último. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 2. Como aqui não tem sinal de menos, né? Aí, ó, menos 1 mais 2. Aí dá 1. Correto? Faz novamente. 1 vezes menos 1. Menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1. E 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0, tá? Esse é o resto. Esse aqui é o resto. E essa parte do meio é o resultado da divisão, né? Isso aqui é o resultado da divisão. Aí diz, Antônio, como é que é isso? Só falta agora eu botar o x. Ó, eu não dividi x à quarta. Aí vai ficar x à terceira, né? Baixa um grau. Então, aqui vai ser 1x à terceira. Não precisa botar 1 na frente, né? Mais 1x ao quadrado. Também não precisa botar 1 aqui na frente, tá? Se fosse outro número, eu botava aqui na frente. Mais 1x. Também não precisa botar 1 aqui na frente. Mais 1. Esse é meu polinômio. Vou agora trabalhar ele. Vou trabalhar ele. Como vou trabalhar ele? Vendo as possíveis raízes para ele. Quais são as possíveis raízes para ele? Para esse polinômio aqui de baixo. Um menos um de novo. 1 menos 1 de novo. Muito bem. Isso mesmo. A gente testa de novo. É provável. 1 não vai ser, porque está tudo positivo, né? Aí 1, se eu fizer a substituição, a soma dos coeficientes, não vai dar 0. Testar menos 1. Vamos lá. Vou escrever aqui para ficar detalhado, né? Aí era testar menos 1 de novo. Então, menos 1 aqui. Ó. Menos 1 aqui. Então, o que é que eu vou ter? Vou ter menos 1 ao cubo, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 1, mais 1. O que é que dá aqui? Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Mais e menos dá 1, mais 1. Ó, veja o que aconteceu. Dá 0. Então, significa que menos 1 é raiz de novo. Ou seja, menos 1 é raiz
dupla, né? É raiz duas vezes. O que é que eu vou fazer? Fazer de novo. Fazer de novo. Fazer de novo. Vou mudar de cor aqui. Fazer de novo isso aqui, ó. Vou puxar aqui para cima. Fazer de novo. Outro dispositivo de Bluetooth Fino. Podia até fazer aqui, emendando, tá? Mas para não ficar confuso, vou fazer aqui de lado. Aí fazer aqui. Aí menos 1. Os coeficientes, quem são os coeficientes? Esses coeficientes que eu obtive, ó. 1, 1, 1 e 1. O zero não, porque o zero já ficou de fora, porque o zero é o resto, né? É 1 daqui, 1 daqui, 1 daqui, 1 daqui. Faço de novo. O processo novamente, ó. Desce o primeiro x. Desce o primeiro x, ó. 1. Aí agora multiplica, né? Multiplica e soma com o próximo, certo? Então, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Soma com o próximo, né? 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Ó. Faz novamente. 0 vezes menos 1 dá 0. 0 mais 1, 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 0, 0. Pronto. Isso aqui é o resto. E essa partezinha que sobrou aí é o meu novo resultado da divisão, né? Esse pedacinho aqui, ó. Vai ser quem? Não foi x ao cubo? Aqui vai ser x ao quadrado, ó. X ao quadrado. Cada vez baixa um grau, né? Cada vez que você divide, baixa um expoente. X ao quadrado mais 0x. 0 não precisa botar, né? Aí mais 1. Pronto. Então, a nossa equação grandona lá em cima, ela vai ser reduzida. Deixa eu botar ela aqui. Ela vai ser reduzida a isso, ó. X à quarta mais 2x à terceira mais 2x mais 1 igual a 0. Vai ser escrita de forma diferente. Deixa eu botar ela aqui embaixo. Vai ser escrita assim, ó. Veja, menos 1 é raiz duas vezes, né? Então, ó, x menos a raiz, que é menos 1, né? Vai ficar x mais 1, certo? Ao quadrado, né? Raiz duas vezes, certo? Vezes esse outro pedacinho que ficou aqui, ó. X ao quadrado mais 1. Isso igual a 0. Então, a nossa equação, que estava assim, ela agora fatorada é desse tipo aqui, desse estilo aqui. Eu já sei que menos 1 é raiz duas vezes, né? Eu agora falta achar a raiz disso aqui, ó. A raiz disso aqui é uma equação do segundo grau incompleta, né? Só resolver. Ou seja, vamos fazer aqui de lado, né? Eu vou ter que x ao quadrado mais 1 igual a 0, ou seja, x ao quadrado igual a menos 1. X igual a mais ou menos a raiz de menos 1, né? A raiz de menos 1 não é i, né? Pronto. Então, achei as raízes da equação. As raízes da equação são quem? Menos 1 duas vezes, não precisa botar duas vezes, né? Basta 1. Mais i e menos i. Essa equação tem 4 raízes. Aí você diz, Antônio, tem 4 e por que aí só tem 3? É porque menos 1 é raiz dupla, né? É raiz duas vezes. Aí a outra raiz é i e a outra raiz é menos i. Pronto, essa foi um pouquinho maior, porque a gente teve que fazer duas vezes, né? Mas não importa qual o grau da equação, você vai fazendo isso, baixando o grau, até chegar a uma que você consiga resolver. Não sei se está tudo bem, há alguma dúvida até agora. É muito trabalho mesmo, João. Eu não entendi. É muito trabalho, exato. Eu não entendi como é que o senhor descobriu esse x ao quadrado mais 1. Sim, entendeu até aqui essa parte? Entendi como você encontrou isso. Pronto, aí aqui é o seguinte, de onde veio isso? Tem 3 termos, né? Você pode ver pelo número de termos, ó. Aí, esse primeiro é o independente, esse último é o independente, o zero não conta que é resto, né? Esse último é independente, aí esse aqui seria o x, esse seria o x ao quadrado, e se tivesse mais um à frente, vamos supor que eu tivesse feito a divisão e desse isso no final, né? Aqui deu 0, certo? Vamos supor que desse 0. Aí aqui, ó, seria o termo independente, aqui seria o termo com x,
esse segundo seria o termo com x ao quadrado, esse outro seria o termo com x à terceira, esse aqui seria o termo com x à quarta. É só apontar pelo número de termos. Agora eu entendi. Entendeu? Entendi. O último vai ser o independente. Aí você vem de trás para frente, né? Se for o caso. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Pronto. É muito trabalho mesmo fazer isso, né? Mas é uma forma de você ver como é possível e como é possível resolver uma equação de grau maior, né? Não se exige muito isso pela trabalheira que dá. Aí, às vezes, nas provas, nas questões, tenta facilitar de alguma coisa, né? De alguma forma, aliás. Mas é possível você resolver essas equações grandonas assim, fazendo isso, pegando as possíveis raízes, testando qual é, descobriu, fatora a equação, aí baixou um grau, aí descobriu de novo, baixa outro grau, e aí você termina resolvendo, chega até o fim. Certo? Bom, aí terminou, a gente vê as questões contextualizadas. Você vê as questões contextualizadas para a gente terminar, né? Que essas questões contextualizadas é como cai no Enem. Por exemplo, aqui é uma questão contextualizada. Um reservatório está cheio de água e uma torneira é aberta para esvaziá-lo. A quantidade de água que fica no reservatório, né, remanescente, né, a quantidade de água que fica no reservatório em metros cúbicos após T horas do início do esvaziamento é dada pela função polinomial aqui, uma função polinomial de terceiro grau, só que em vez de tx tem t. Supondo que não seja acrescida mais água no reservatório, responda qual a quantidade de água em metro cúbico contida no reservatório após 30 minutos do início do esvaziamento. Então, é a equação de terceiro grau contextualizada, né? No caso, é um polinômio de terceiro grau que está em forma de função contextualizada e fazendo uma pergunta que recai naquilo que a gente fez, né? Naquilo que a gente fez de encontrar as possíveis raízes. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que a gente não precisa encontrar as possíveis raízes porque ele já está dizendo o que é que ele quer. Ele quer saber 30 minutos após qual a quantidade de água no reservatório. A quantidade de água no reservatório não é dada por essa expressão. Esse T não está em hora, né? T está em hora, ele diz em algum lugar aqui, né? T horas, está aqui. T está em horas, ó. Então, 30 minutos são quantas horas? Só tem que ter cuidado nisso, né? Que a pegadinha está aí, né? Eu jogar direto lá, vou achar uma coisa bem estranha, bem grande. 30 minutos são quantas horas? Quantas horas são 30 minutos? Não são meia hora, né? Meia hora. Então eu posso botar 0,5 ou 1 meio, certo? Ó, vou botar aqui 30 minutos igual a meia hora. Vou botar assim 1 meio para ficar melhor lá de fazer a conta. Pronto, então agora o detalhe é só esse, mas aí você vai substituir isso lá, ó. É aquilo que a gente fez procurando as raízes, né? Procurando as raízes. Você vai substituir meia hora ali no lugar de t. Então vai ser no lugar de t meia hora. Vou botar 1 meio para ficar melhor de fazer a conta, né? Aí menos 1 meio. É como se eu estivesse procurando uma raiz, tá certo? No caso aqui eu estou substituindo o valor que ele deu. Pronto, faça essa conta. 1 meio elevado a 3 é 1 meio elevado a 3, aí vai ser 1 oitavo, né? Que é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Aí menos 1 meio elevado a 2 vai ser 1 quarto. Menos 1 meio mais 1. Faz essa conta. Vamos tirar o MMC, né? O MMC não é 8, né? Então vou fazer aqui de lado. O MMC é 8, então vai ser 8 para tudinho, né? 8 para cada um, tá certo? 8, 8. Aqui ficou estranho, né? Deixa eu apagar aqui. Então, 8, 8, aí menos 8 aqui embaixo, menos 8 aqui embaixo, mais 8 aqui embaixo. Lembrando que embaixo desse 1 tem 1, né? Aí 8 em cada um, que é o MMC desse 8, 4 e 2. 8 dividido por 8 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, né? 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 1 dá 2,
E 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1, 4. E 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 1, 8. Faça essa conta, né? Só repetir o de baixo, né? E fazer a conta com os de cima, ó. Os de cima, 1 mais 8 dá 9, né? 9 menos 6 dá 3. 3 oitavos, tá certo? 3 oitavos do tanque. Então, qual é a pergunta dada a função? Qual a quantidade de água? 3 oitavos do reservatório, né? 3 oitavos da capacidade do reservatório, né? Eita, ficou feia essa letra, né? Da capacidade do reservatório, tá certo? Teve gente que botou isso aqui em decimal. Podia ser 3 oitavos, se a gente fizer a divisão, vai dar 3 oitavos, se a gente dividir, dá 0,375. É a mesma coisa, tá certo? Era isso que eu ia perguntar, se podia fazer isso. É a mesma coisa, pode. Na verdade, 375 é como se fosse 37,5%. Também podia perguntar qual a porcentagem de água restante no reservatório. Aí 37,5%. Veja, tudo são perguntas possíveis, né, dentro de uma situação problema. Então, esta situação problema, ó, veja que a gente usou o que a gente tinha lá, né? Só que lá a gente não tinha um valor já para substituir. A gente ia testar, né? Pegar os possíveis valores para descobrir as possíveis raízes. Aqui já disse que ele queria saber 30 minutos. 30 minutos após, o que é que vai acontecer? Só eu jogar os 30 minutos dentro da expressão. Como esse t está em hora, que diz no problema, eu não posso jogar o 30 lá, senão isso aqui ia dar uma quantidade grande, né? Se você fizesse essas contas, ia dar aí que o reservatório ficou com a torneira aberta lá, a torneira do reservatório, e ele ia ter mais água do que tinha no começo, tá? Ia ficar um negócio bem estranho. Aí eu tenho que ter cuidado só com as unidades que está trabalhando. Bom, aí a outra pergunta dentro da mesma questão foi: em quanto tempo após o início do esvaziamento toda a água do reservatório terá sido vazada? Aí a pergunta que tem a ver com o que a gente fez. Ó, a expressão é essa, T3, né? Ó, T3 menos T2 menos T mais 1. O que ele quer? Ele quer saber quando toda a água terá saído, ou seja, quando isso aqui foi igual a zero. Bom, então, o que a gente vai fazer? Resolver esta equação. Aí, para resolver esta equação, bom, ou a pessoa ia fazer por tentativa, botando números aqui, né? Se tivesse as opções na prova lá, né? Tivesse as opções. Aí você ia pegar as opções, jogar aqui e ver qual que dava zero. Era uma forma, né? Mas a outra forma seria você resolver a equação descobrindo as possíveis raízes. Quais são as possíveis raízes? Aqui, olha. Vamos lá. Possíveis raízes racionais, né? Eu estou botando racionais que é para vocês estarem atentos e atentas, que são os números inteiros ou fracionários. Aí você diz: Antônio, e o decimal? O decimal é número racional também? É, porque o decimal ele veio de uma fração, não foi? 3 oitavos. Os decimais podem ser transformados em fração, né? Só não pode ser transformado em frações os decimais cuja representação decimal ela é infinita e não periódica, como o número π, por exemplo, né? Mas se ela for uma representação finita, como essa aqui, né? 0,375, é finita. Tem um número de casas decimais fixo ali, né? Determinado. Ou se ela for uma representação decimal periódica, como por exemplo 0,333333, né? Aí é um número racional, tá certo? Então, no caso aqui, as possíveis raízes, quem são as possíveis raízes desse aqui? São os divisores de 1, que é esse último, ó, pelos divisores de o coeficiente aqui que não aparece. Quando não tem é porque é 1. Então, os divisores de 1 pelos divisores de 1. As possíveis raízes são mais ou menos 1. Como aqui trata-se de um problema de hora, o t é hora, não é isso? Então, não tem sentido esse tempo aí ser menos 1. Tá entendendo? Bom, então aí só resta ser 1 mesmo. Só checar agora, né? Vamos checar se 1 é raiz de fato. Ó. Se a gente botar 1 aqui, vamos lá. Se a soma dos coeficientes der 0, né? Ó, 1,
Lembrando que tem um em cada um coeficiente desse. Deixa eu mudar a cor aqui para vocês entenderem. Ó, aqui tem um que não aparece, né? Aqui também, ó. Aqui também, tá certo? Então, se a gente somar os coeficientes, ó, vai ficar 1 menos 1 dá 0, menos 1 mais 1 dá 0. Pronto, então 1 é raiz. 1 é uma raiz, tá certo? Não precisa nem continuar mais nada, já fez. Aí você diz, Antônio, se eu quiser fazer a divisão, você faz. Se você quiser fazer a divisão usando o Brilt-Ruffini, né? Eu vou baixar de terceiro grau para segundo. Mas eu já descobri que em 1 hora ele esvazia.